Então, pessoal, cá estamos, mais uma sexta-feira, preparando aqui para o final de semana. Aqui na Espanha já estamos começando a passear pelas ruas, estamos voltando ao que o governo aqui chama de nova normalidade, sabe-se lá o que será isso. De toda maneira, hoje nós vamos retomar e vamos tentar encerrar, não é? A nossa discussão sobre o significado de ser professor. O que é isso? Como é isso? Viemos colocando uma série de coisas e vamos tentar rapidamente fazer um apanhado. Acho que a primeira questão fundamental é que, de alguma maneira, o processo educacional ele está diretamente relacionado à responsabilidade, originalmente, né, nas sociedades que nos antecederam, a própria aldeia, o próprio grupo, não é? As ideias básicas de família, poligênicas, poligâmicas ou não, mas de qualquer maneira as novas gerações são, digamos assim, se apropriam dos comportamentos e superam as dificuldades e vão amadurecendo e se tornando adultas, então, a partir da responsabilidade dos mais velhos, a partir da responsabilidade daqueles que, de alguma maneira, possuem já a vivência e os saberes que dão sentido à própria comunidade. Com a divisão do trabalho, a divisão entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, as sociedades que foram sendo construídas a partir daí também construíram uma espécie de elite. Então, esse trabalho manual, a princípio, basicamente sediado no campo, e o trabalho intelectual, que é o trabalho das elites, o trabalho de quem tem o poder de Estado, aquele que é o cidadão, aquele que está na cidade, e que tem também o poder da política, o poder da polícia, o poder da polis, não é? Como diziam os gregos. E nesse sentido vão surgir, então, uma série de sábios, digamos assim, que seriam os responsáveis por educar os filhos dessas elites, dessas classes dominantes. Talvez um dos mais famosos de todos esses sábios tenha sido justamente Aristóteles, que foi o grande preceptor de Alexandre o Grande, e assim por diante. Esses homens entraram para a história. Uma outra forma, né, dessa presença do ensinador seriam os sacerdotes, seriam aqueles que de alguma forma se auto-identificavam e eram identificados pelos outros também como aqueles que possuíssem ou possuíam o discurso da divindade, o discurso de algum tipo de divindade, seja ele no sentido de prever o futuro, seja ele no sentido de julgar os pecados do presente ou do passado. De alguma forma, os sacerdotes e os preceptores, alguns sacerdotes se tornam preceptores, mas de qualquer maneira, durante séculos e séculos, essa figura não se estabelece, não se realiza, na verdade, para muito além das elites. E alguns tipos de elite também, não é? Porque uma parte considerável da população mundial, inclusive a europeia, é uma população absolutamente analfabeta, não é? No sentido que nós damos a isso hoje, não é? Então, a questão que vai aparecer a partir do que nós já identificamos em vídeos anteriores é que o processo de industrialização, o processo de urbanização, a construção, portanto, da cidade onde o trabalho manual é realizado e, portanto, não só mais no campo, a presença deste que será chamado e identificado como proletário se encaminha e necessita e vai provocar o surgimento da escola de massa. E o surgimento da escola de massa, claro, ele também cria, né, o professor da escola de massa. É um professor muito diferente do preceptor. Não é aquele que tem os desígnios e muito menos a pompa e a circunstância do preceptor. É aquele que vai entrar em contato com centenas e centenas e às vezes até milhares de alunos durante toda a sua vida profissional, o que coloca então um outro projeto, não é? O projeto que antecede, quer dizer, aquele que vai
e se estabelecer como ensinador do passado não é e não tem o mesmo papel social do ensinador do presente. Este ensinador está associado, como nós já dissemos muitas vezes, a uma outra relação, a consolidação de uma relação social tipicamente urbanizada, em direção a esse processo de urbanização, não é? E que está diretamente associado às formas de organização da cidade que foram impostas pelo sistema fabril. E aqui, claro, do ponto de vista que temos que considerar que não necessariamente a cidade se organiza do ponto de vista fabril porque ela possui uma fábrica, mas porque os produtos da fábrica circulam pela cidade, e se a cidade não tem eletricidade, não tem como vender televisão, nem geladeira, nem coisa nenhuma. Se ela não tem asfalto, os automóveis vão se destruir com muita facilidade, e assim sucessivamente. A forma da produção fabril, a exposição planetária da humanidade ao formato da mercadoria, da circulação geral de moedas, coloca então o formato do capitalismo enquanto um formato também de educação, que é a escola de massas que nós estamos falando aqui. É nesse sentido então que aparece esse profissional, o profissional aos milhares, aos milhões, que são os professores. Somos nós os professores. Aqueles que de alguma maneira são criados ou fomos criados e nos reproduzimos, não é? Para garantir de alguma maneira que esta nossa sociedade funcione, que as novas gerações tenham acesso justamente aos saberes, à racionalidade, aos comportamentos que dão a ela a garantia de existir enquanto tal. Não somos uma sociedade tribal, não somos uma sociedade agrarista, somos uma sociedade urbano-industrial no campo fundamental do capitalismo. E, portanto, a proletarização do trabalho, as condições de proletarização do trabalho são também as condições de proletarização de um tipo de trabalho, que é o trabalho do professor, um assalariado a serviço do conhecimento, a serviço da reprodução da cultura, da construção da cultura, da exposição dos alunos a determinadas relações, racionalidades, saberes, discursos, experiências, sabe-se lá, que ocorrem de maneira geral na escola. Então, ser um professor não implica em ser um bom professor, não implica em ser um mau professor. Ser o professor é, de alguma maneira, estar inserido na institucionalidade da escola, estar ungido, digamos assim, dos poderes da autoridade, não é? Que constitui a escola e que, de alguma forma, são garantidas pelo Estado. E assim nós vamos nos tornando, então, ou vamos vivendo, não é? Uma correlação de forças muitas vezes muito complicadas. Nós sabemos todas as estatísticas, e eu diria, não sei, não conheço as estatísticas do mundo todo, mas a brasileira, e aqui na Europa isso não é muito diferente. O que eu conheci da América Latina e do continente africano, muito pouco na verdade, mas até onde eu conheci, isto se repete enquanto uma condição. A profissão de professor é uma das profissões mais estressantes, provoca a maior quantidade de pessoas com problemas de depressão, com problemas de saúde. E nesse sentido, esse esforço, não é, que nos cabe enquanto profissionais não é pequeno, isso está mais do que claro. É interessante, acho que um dos fenômenos muito interessantes disso tudo é justamente a gente imaginar que quando nós temos 20 anos, 22, 23 anos, começamos na nossa profissão e lá estão os nossos alunos. No caso dos professores de geografia, começam a trabalhar lá com o 6º ano, e esses alunos então mais ou menos lá com seus 11 anos, e depois vai um pouco mais para frente, vamos pegar então os alunos numa faixa que vai dos 11 aproximadamente até os 17 e 18. 20 anos depois, 30 anos depois, estamos quase nos aposentando e olhando, os nossos alunos continuam com 11 anos, com 12 anos, com 18 anos.
eles estão, parece que já não nos entendem mais, ou parece que nós olhamos para eles e falamos, nossa, essa geração de alunos está muito mais difícil do que quando eu comecei na profissão, mas a nossa profissão é assim. Nós trabalhamos, digamos assim, com gerações e gerações que vão trocando, e nós, por todas as condições da vida, vamos nos tornando mais maduros, mais cansados, mais difíceis, mais sábios, mais simpáticos, não sei muito bem o que é que nós nos tornamos, mas de qualquer maneira nos transformamos e a vida corre. Nesse sentido, toda esta experiência não é uma experiência simples, é uma experiência difícil, é uma profissão de assalariados, é uma profissão de proletários que trabalham com filhos de proletários na sua grande maioria, filhos de proletários, muitas vezes, como no caso do Brasil, que estão aí na sua segunda, terceira geração, no máximo, não é? Filhos de imigrantes que vieram do campo, que são analfabetos e que estão muitos e muitos vivendo à periferia do sistema capitalista do ponto de vista da distribuição da renda, do acesso à cultura, do acesso a tudo. Vivemos, portanto, no caso do Brasil, contradições que são pesadíssimas, não dá para negar. A ideia da censura, não é? Quer dizer, hoje mesmo, acabei de ler agora aqui na imprensa, que o Supremo Tribunal Federal, numa reunião de ontem, definiu como ilegal qualquer tipo de legislação que colocasse sob controle ou sob censura prévia, ou seja lá o que for, as discussões sobre gênero. Nem quero entrar aqui nessa discussão, mas o que eu estou dizendo é que, de alguma maneira, a sociedade, não é? E as suas elites concordam com o fato de que a escola não é o lugar da censura, a escola é o lugar do debate de ideias e que, portanto, é o lugar onde os alunos não podem estar exclusivamente expostos àquilo que seus pais gostariam. Na verdade, os alunos estarão expostos àquilo que não necessariamente as pessoas gostariam, mas estão expostos, e estar expostos é o que as pessoas deveriam, afinal de contas, gostar. Porque isto é o que faz com que a sociedade se mexa, com que este coletivo se mexa. E aí vem então a nossa identidade como professor. Não somos bons, não somos necessariamente maus, não somos sábios, não somos necessariamente estúpidos. O que nós somos é membros de uma institucionalidade cuja autoridade podemos efetivamente até perder pelo meio do caminho em função do volume de conflitos e como essas contradições que se desdobram então em problemas às vezes muito graves acabam mexendo com a nossa vida e acabam, como acontece com muitos profissionais em muitas outras profissões, acabam criando dilemas. Mas o professor é somente um profissional que está ungido no interior de uma institucionalidade que se cria e se reproduz e se internacionaliza a partir da própria internacionalização das relações capitalistas. Nós somos os responsáveis, a princípio, por um processo básico daquilo que poderíamos chamar, do ponto de vista da cultura, da acumulação primitiva de saberes e, portanto, das condições de trabalho e, portanto, da acumulação primitiva do capital. Nesse sentido, então, expomos valores, expomos as pessoas, estamos expostos às pessoas. E é nesse sentido que nós seremos profissionais. O resto são avaliações, são subjetividades e não necessariamente responde efetivamente ao funcionamento da instituição escola. Muito bem, vamos ao final de semana, assim, que possam, de alguma maneira, descansar um pouco desse monte de vídeos e de lives e de tudo que está acontecendo na internet em tempos de coronavírus, não é? Então, espero que seja muito simpático e que segunda-feira a gente está de volta. Um abração, até mais.